Olá, estamos dando sequência à nossa série de estudos, falando sobre o Espírito Santo à luz do contexto bíblico e o contexto histórico. Já trabalhamos o Antigo Testamento, entramos agora no Novo Testamento, nos Evangelhos, e já gravamos um tema falando sobre o Espírito Santo no Evangelho de Mateus e Marcos. E hoje vamos estar trabalhando o Espírito Santo no Evangelho de Lucas. E sempre nós trabalhamos com uma pergunta: Espírito do Senhor, Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito ou Espírito Santo? Será que interfere na compreensão do tema, do assunto, né? Então vamos estar trazendo tudo o que o evangelista Lucas escreveu sobre o assunto no seu evangelho e trazer as considerações, as aplicações, as comparações, né, com nós já apresentamos no último estudo sobre o Espírito Santo no Evangelho de Mateus e Evangelho de Marcos. E assim vamos estar dando sequência, depois que terminarmos o Evangelho de Lucas, o Evangelho de João, no livro de Atos, as cartas e, por fim, o Apocalipse. Então a gente gosta muito de trabalhar uma série de temas, que aliás é uma das regras de interpretação bíblica, né, de você explorar um determinado assunto, tudo que a palavra de Deus tem a falar sobre ele, não ficar preso, quem sabe, a um verso ou dois, ler o texto e o contexto. Porque você lê o texto fora do contexto, você acaba criando um pretexto, não compreendendo, né, qual é a temática, qual é o assunto, seguir a linha de pensamento, não pegar um verso isolado fora de outros versos. Então é muito importante isso, né? E o próprio Pedro falando sobre isso, que Paulo escreveu pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem as escrituras para a própria perdição. Indoutos, que talvez não tenham conhecimento, que pode ser até um pouco mais desculpável, né? E os inconstantes, aqueles que querem, na verdade, adequar a Bíblia à sua maneira, um molde, ele quer criar um molde que a Bíblia se adequa a ele. Tá? Então isso é um perigo. E nós temos na própria palavra orientações, o próprio Cristo falando, né? Apocalipse, que é aquele que acrescentar qualquer ponto que não esteja na Bíblia será acrescentado às pragas, que está no livro do Apocalipse. Mas aquele que tirar, será tirado também a parte na árvore da vida e na vida eterna. Mas aquele que cumprir, fazer a vontade do Senhor, esse então vai poder viver para todo sempre. Que seja essa a sua situação, né? Não tirar, não acrescentar, mas sermos fiéis àquilo que o contexto bíblico oferece. Quero convidar você a orarmos nesse momento, preparando nossa mente, nosso coração para entender o que a palavra do Senhor nos tem a dizer, o que o Senhor nos tem a dizer mediante a unção do seu Santo Espírito. Querido Deus, bondoso Pai, graças rendemos pelo cuidado, pela proteção, pela oportunidade de estarmos estudando um tema tão maravilhoso como esse, falar sobre o Espírito Santo. E assim podemos compreender o que a palavra do Senhor nos tem a oferecer. Dá-nos a tua paz, dá-nos a tua graça, nós pedimos as tuas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então ao tema de hoje e quero primeiramente falar sobre os assuntos abordados no livro de Lucas, né? Temos 5 temas e ele inicia com o nascimento de Jesus, tal como aconteceu com Mateus, né? Também o batismo de Jesus, tentação, a blasfêmia contra o Espírito Santo, ele também aborda esse assunto, e a capacitação para o ministério. O próprio ministério de Cristo, né, pegando o texto de Isaías, diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me enviou a evangelizar, a pregar, a restaurar. Então temos 5 tópicos, né, a ser abordado: nascimento, batismo, tentação, blasfêmia contra o Espírito Santo e a capacitação para a pregação. Esses 5 tópicos estão subdivididos em 19 passagens bíblicas. Então, nós temos 19 passagens bíblicas que pretendemos explorá-la aí nos próximos 30 minutos, né? Aqui do nosso estudo, tanto para o 97 ou para aqueles que nos acompanham no canal no YouTube. Falando sobre o nascimento de Jesus, Lucas 1,32, está escrito: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então olha que interessante, já vou até criar um paralelo e uma comparação com o Evangelho de Mateus. Lembra que nós fizemos o último estudo sobre onde José ele intencionava deixar Maria, porque descobriu que ela estava grávida, e ele não tinha ainda tido relações com Maria,
Mas o anjo apresenta para ele e fala: não tema receber Maria como tua esposa, porque o que nela está gerada é do Espírito Santo. Mas aqui nós verificamos, né, que esse será chamado Filho do Altíssimo. Então, como conciliar, né? Eu subentendendo de que o Espírito é um terceiro ser coeterno, igualmente com Cristo e com Deus. Então fica um tanto estranho, né? Mas quando você junta os dois textos, eles são complementares. É fiel à mensagem. Olha para você ver aqui a sequência do verso 35, eu li o 32. Lucas 1, 35, diz assim: e respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o Santo, no caso Cristo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Olha aí, Filho do Altíssimo, é do Espírito Santo e Filho de Deus. Então, ele está mencionando que o Espírito de Deus desceria sobre ela, a virtude, o poder de Deus estaria, mediante o seu Espírito, Deus estaria gerando Cristo em Maria, que é algo também que nós, na nossa limitação, não temos como aprofundar nisso, né? Cristo, ele sendo Filho de Deus, já na eternidade, ele deixa, vamos dizer assim, nesse contexto, né, o céu, a sua glória, a sua majestade, e ele nasce, né, é gerado ali, e nasce um bebezinho, passa pelo processo da infância, adolescência, juventude, tudo isso. Tá? Então imagine, algo que nós não podemos penetrar, prescrutar, mas aquilo que a palavra de Deus nos oferece, temos que sim, condições de verificar. E ele está dizendo que descerá sobre ela a virtude, o poder do Altíssimo. Tá? Então, os pontos se concretizam aqui. Lucas 1,41 está dito também o seguinte: e aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Então, isso aqui falando de João Batista, né, aquele que foi o precursor do Messias, de Cristo. Então, foi cheio do Espírito Santo. Então, Deus, ele concede da sua plenitude, do seu Santo Espírito, do seu poder, da sua glória, né, para atuar, tanto na concepção, quanto no ministério, e em todos os aspectos. Eu até mencionei, né, vou trazer temas só sobre isso, né, os dons, frutos do Espírito, mostrando quem de fato pode batizar ou conceder dons, conceder frutos. É o Espírito, um ser coeterno, coigual, uma terceira pessoa coeterna, é Deus e Cristo que atua, trazendo dons, frutos e concedendo o próprio Espírito para nós. Quando chegarmos em Atos 2, vamos ver isso também. Foi o Espírito que se autodoou ou foi Deus, mediante Cristo, que derramou o Espírito como poder, como a manifestação da sua glória para a pregação do Evangelho? Lucas 1, 66 e 67 está escrito ainda: e todos os que as ouviam, as conservavam em seus corações, dizendo: quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Lucas capítulo 1, versículo 15. Então aqui ele menciona que ele será cheio do Espírito desde o ventre da mãe. E aqui diz ainda, Lucas 2, 25 e 27, havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele, e foi-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei. Então, desde o Antigo Testamento, em todos os momentos, né, Deus sempre atuou mediante o seu Santo Espírito, e aqui não é diferente. Falando agora sobre o batismo e tentação, Lucas 3,16, está escrito: respondeu João a todos dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das alparcas, as suas sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, quem é que batiza com o Espírito Santo? Cristo, ou Deus. Cristo fala: qual de vós,
é o homem, ou é o pai, que se o filho pedir peixe vai dar cobra, ou pedir ovo vai te dar um escorpião, assim também o pai dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, o conceder o Espírito Santo é a prerrogativa de Deus e de Cristo. O conceder, nos batizarmos com o Espírito Santo. Diz mais aqui ainda, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia, tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E aí alguns, ou acho que na verdade a grande maioria, né, afirmam que por o fato do Espírito descer como forma corpórea, está provando que tinha 3 pessoas coeternas e coiguais, né? E, na verdade, está demonstrando a unção de Cristo, que o Espírito de Deus desce, repousa sobre ele, preparando para o seu ministério, para os 40 dias da tentação no deserto, para toda a sua vida. Nós não temos como viver sem o Espírito Santo de Deus. A cada dia em nosso viver, precisamos ser batizados a cada dia com o Espírito Santo. Mas é o Senhor, é o Eterno, é o seu Filho que faz isso em mim e em você. Lucas 4, versículo 1 diz que e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ali Cristo ia passar um período de comunhão, de dedicação, de consagração, né, preparando para a grande obra que ele tinha à sua frente. E aí diz ainda, Lucas 4, versículo 14, então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Tá? Então, aqui diz que começa a sua fama, começa a espalhar-se, né, os seus milagres, os seus ensinos, as curas, e Cristo passa a ser conhecido, né? Ali agora o seu ministério público. Apesar de ele já ser conhecido, eu li sobre ele, sua infância, e é um tanto vago, mas em Lucas fala sobre isso, que ele desceu com os pais, era sujeito, e ele crescia em sabedoria e estatura diante de Deus e diante dos homens. Então, quando ele começa o ministério público, muitas pessoas o reconhecem, porque ele já exercia um trabalho, só que por trás dos bastidores. Então, seu ministério público, 3 anos, impacta o mundo, né, porque estava cheio do Espírito Santo do Senhor. E ele até faz a aplicação de Isaías, em Lucas 4, 18, onde ele aplica o texto de Isaías, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração. Então, Cristo está aplicando o texto de Isaías, a profecia que apontava, do qual eu estudei, está lá no nosso canal, você pode entrar lá, você vai ver onde trabalhamos o Espírito Santo no Antigo Testamento, onde no livro de Isaías a gente fala sobre isso, que o Espírito do Senhor estaria sobre ele. E é bem claro, Cristo está aplicando esse texto, o Espírito do Senhor, do Eterno, está sobre mim, é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar, para pregar, para curar os quebrantados de coração. Mudando agora do assunto, falamos sobre o nascimento, falamos sobre o batismo, a tentação, a blasfêmia contra o Espírito Santo. No último estudo falamos um pouco sobre isso, mas olha o que diz o texto, Lucas 12, 10 a 12 e também Lucas 11, 20. Diz o texto, e a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada, mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado. E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejais solícitos de como ou do que deveis responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo que vos convém falar. Diz aqui ainda o texto, Lucas 11, 20, mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Então, o Cristo, ele está mencionando que não devemos estar solícitos, preocupados, que eu vou falar, porque é o Espírito Santo que vai nos direcionar. E em outras passagens ele mesmo diz, eu vos darei boca para vos guiar. Aqui, quando fala de expulsar demônios, ele diz pelo dedo de Deus, ou pelo poder, pela glória de Deus, pelo Espírito de Deus. Então, por isso que a gente até colocou essa temática, né? Não vai interferir se eu mencionar Espírito do Senhor, Espírito de Cristo, Espírito de Deus, Espírito ou Espírito Santo, estão falando do mesmo assunto. Falando sobre a capacitação. E aqui eu posso aplicar no mesmo contexto lá da blasfêmia, né?
porque está dizendo que o Espírito vos dirá, vai orientar. Em Lucas 21, 14 a 15 está escrito: proponde, pois, em vossos corações não premeditar, não preciso premeditar, preparar um discurso, escrever o que eu vou falar. Eu preciso sim ter comunhão, estudar a Bíblia, orar, procurar os contextos que tenha de um evangelho para o outro, de um livro para o outro, comparar, porque a Bíblia não pode se contradizer, ela não pode ter contradição, né? Ela não pode, eu preciso saber, entender qual é o contexto que está falando ali. Então ele fala aqui: proponde, pois, em vossos corações não premeditar como a vez de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, e que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Então percebe que em um texto ele está falando, olha o texto que eu mencionei aqui, né, de que não estejais solícitos de como o que haveis de responder, nem o que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convém falar. Isso está em Lucas 12, 10 a 12. Mas se você seguir no próprio Lucas, ele fala: proponde não premeditar, porque eu vos darei boca e sabedoria. Isso é o próprio Cristo falando. Cristo daria boca e sabedoria de que maneira? Mediante o Espírito Santo. Cristo está falando de algo posterior. Por isso que ele mencionou aqui, olha, aquele que blasfemar contra o Filho do Homem pode ser perdoado, porque talvez não compreendeu com detalhe a missão de Cristo como homem, como Filho do Homem, que foi tentado todas as coisas, que sentia sede, fome, cansaço, né, que chorava. Então, pode ser perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito, tendo uma convicção plena, foi demonstrado através da palavra, do Espírito Santo de Deus, foi convencido de que isso procede de Deus, e você pega agora, sabendo claramente, assim como os fariseus, os líderes da época, os escribas fariseus, os líderes, atribuir algo que era claro de Deus, atribuir para o inimigo de Deus, para Satanás. Ele é expulso pelo Beelzebul, príncipe dos demônios. Então, vou estar blasfemando. Paulo até escreve que há pecado que não é para a morte. E se encaixa nesse aspecto, né? De você estar bem claro algo para você, você foi convencido pelo Espírito Santo de Deus, Deus mediante seu Espírito esclareceu para você, e você rejeita, você endurece, caleja ali o seu coração, a sua mente cauterizada, onde você não mais ouve, vai cada vez se afastando a voz do Espírito Santo de Deus. Tá? Então é bastante sério isso. Então Cristo está mencionando, e até fala para os discípulos, vou aprofundar também mais na temática, quando trabalhar no Evangelho de João, onde ele promete um outro Consolador, mas ele mesmo fala em Mateus, né? Eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. De que maneira? Cristo ele ministra no santuário celestial. É nosso advogado, algo que muitos não compreendem. Pensam que o ministério de Cristo, o seu trabalho, concluiu na cruz e acabou. Não, a salvação ela processa em 3 momentos: na justificação, na santificação e na glorificação. Justificação, quando eu sou batizado, que eu aceito Cristo como meu Salvador, ele me dá uma nova oportunidade, meu nome é escrito no livro da vida, e eu começo ali um novo momento da minha vida, ali, que é o processo da santificação, da qual está escrito na carta aos Hebreus: sem a santificação ninguém verá o Senhor. E por fim, na volta de Jesus, a glorificação, para aqueles que forem ressuscitados, transformados, e aqueles que estiverem vivos e forem transformados no momento, no abrir e fechar de olhos. Então é a promessa: justificação, santificação e glorificação. Cristo está a ministrar no santuário celestial, mas em espírito ele está também, como ele prometeu: estou convosco todos os dias até a consumação do século. É Cristo que está a atuar. Em Apocalipse, ele fala sobre isso. Está as igrejas, cada igreja, em cada período, em cada momento, Cristo está em espírito atuando na minha e na sua vida, no querer e no efetuar segundo a sua vontade. Avançando aqui ainda, falando que o poder do Senhor estava sobre ele, falando sobre a capacitação. Lucas 5,17, que aconteceu que num daqueles dias estava ensinando, e estavam ali sentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava com ele para curar. A virtude, ou o poder, ou o Espírito Santo do Senhor estava com ele, estava sobre ele para curar. Está bem claro isso para nós. Lucas 6,19 também, diz o texto: e toda a multidão procurava tocar em Cristo,
porque saía dele virtude e curava a todos. Como no caso daquela própria mulher com 12 anos, um fluxo de sangue, ela toca. Não foi um toque casual com uma multidão que apertava. O discípulo até pergunta, mas Senhor, mas o que está acontecendo? A multidão te aperta e vai perguntar quem me tocou? Então não é o toque casual, uma vez ou outra, não, é o toque da fé. E Cristo fala, não, alguém me tocou porque de mim saiu virtudes. E ela então confessa o que havia ocorrido. Então percebe a diferença entre um toque casual ou o toque da fé? Dele sai virtude, o Espírito de Deus atuando na vida de Cristo de maneira plena. E aqui diz mais, Lucas 8,46, e disse Jesus, alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude, ou saiu poder. Cristo mencionado. Então, eu trouxe alguns pontos, né, falando sobre o Espírito Santo de Deus, como Espírito de Cristo, Espírito do Senhor, Espírito de Deus, Espírito ou Espírito Santo. Mas você pode achar, e eu vou trazer ainda, sobre os símbolos. Espírito como pomba, como fogo, como água, glória, e diversas maneiras, como pessoa, aqui mencionando, né? Porque o próprio encontro de Cristo com a mulher de Samaria diz, ó, Deus é Espírito, e importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Os anjos são Espíritos ministradores. Então, aparece também o Espírito como pessoa, né? Como glória, como virtude, como poder, né? O símbolo ali, como mencionamos, de pombo, do azeite, de água, de fogo, né? No dom de línguas repartidas como no fogo. Então, de diversas maneiras, eu preciso entender o contexto do qual assunto está falando, qual é a temática ali, tá? E para que eu não venha a trazer algo que a palavra de Deus não está me revelando. E continuando ainda falando sobre a capacitação, Lucas 11:13, eu até mencionei anteriormente, diz assim, pois se vocês, eu, você, quem sabe que é pai, que é mãe, sendo mal, sabeis dar boas dádivas ou bons presentes aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então eu vou a Deus em nome de Jesus, pedindo que o Senhor me batize com o Espírito Santo, me conceda o seu Espírito a cada dia, que eu seja batizado com o Espírito do Senhor a cada dia. Então se você, sendo maus, somos pecadores, egoístas, queremos dar boas dádivas, bons presentes, queremos o melhor para os nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial, Cristo está falando, vai conceder o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então você pode pedir, eu posso pedir, Senhor, me batiza, me conceda o Espírito Santo, discernimento, os frutos, os dons do Espírito. Não é o dom que eu quero escolher, né? Como muitos, porque se não for o dom de línguas, é como se você não falasse línguas, você não fosse um dom tão aceitável, né? Ou não recebeu, não foi batizado com o Espírito Santo, ou o dom de profecia, até porque em Coríntios 13 o apóstolo escreve que mesmo que eu tivesse o dom de curar, que eu falasse as línguas da terra e dos homens, dos anjos, que desse o meu próprio corpo para ser queimado, morresse como um mártir, mas não tivesse amor, nada disso adiantaria para mim. O amor é o dom supremo importante, porque Deus é amor. Então isso é mais importante para nós do que falar diversas línguas, de profetizar, de fazer milagres e tantos outros sinais. Tem o seu papel? Sim, tem, cada um no seu contexto, no seu momento. Mas o mais importante é o amor que Deus quer implantar no meu e no teu coração. E aqui em Lucas 24:49 está dito também, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Qual foi a promessa? De conceder o Espírito. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E os discípulos cumpriram isso, eles ficaram, não saíram para pregar, eles vinham pregar a ordem de Mateus, né? Ide todo mundo pregar o evangelho, toda criatura, tal, quem crê for batizado, né? E Marcos também fala sobre isso. Aqui em Lucas fala também da promessa do Pai, mas ficai em Jerusalém até, antes de eu ir, eu preciso ficar, ser revestidos de poder. E eles ficaram naqueles 10 dias ali em oração, em comunhão, tirando as suas arestas, suas divergências, em consagração e cumprindo-se o dia do Pentecostes, Atos 2, vou falar sobre isso quando chegar nesse livro, né? Vista sobre eles um vento tempestuoso e foi derramado o dom do Espírito Santo naquele contexto para pregar, a capacidade de falar diversas línguas,
ali a língua das nações, que estava representada entre 15 a 16 línguas naquele contexto. E eles tiveram a habilidade de falar a língua das nações, pregar, a capacitação. O mesmo Deus que lá em Gênesis 11, né, que confundiu as línguas de uma só língua, que as pessoas estavam se rebelando para não espalhar e povoar a terra, e então ali foi dividido, surgiu ali a língua das nações. Ele ali agora capacita também os discípulos, letrados, simples pescadores, a falar a língua das nações, a poder pregar fluentemente para elas ali. Então ele diz a promessa: ficai até que do alto sejais revestidos de poder, o poder onde Deus derrama o seu Espírito para capacitá-los para a pregação. E não só no dom de línguas, né? Diversos dons. Eu vou tirar um tema só falando sobre dons também, as manifestações, frutos e assim por diante. Esperamos que a graça de Deus alcance você, que tenha entendido a mensagem. Caso queira falar conosco também, deixamos disponível o nosso telefone 984-87-2712, onde você pode estar falando, questionando, estudando, aprofundando mais sobre a temática, né? Estou trazendo aquilo que a palavra está mostrando para nós, em todos, desde o Antigo Testamento, agora os Evangelhos, depois o livro de Atos, as cartas e, por fim, o Apocalipse. Vendo cada contexto, qual é a aplicação, qual é o assunto ali que está falando, né? Está falando de um terceiro século eterno, e o nosso questionamento sempre é esse: é um terceiro século eterno? Igual ao Pai, igual ao Filho, que deve ser adorado tanto quanto eles? Do que está falando? Então é preciso estar atento a isso. Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Eterno Deus, bondoso Pai, graças rendemos pelo cuidado, pela proteção, pelas vitórias alcançadas até aqui. Rogamos que nos batize a cada dia com o seu Santo Espírito para compreendermos a Tua palavra, para vivermos e anunciar, para que assim venhamos preparar-nos e aguardar, breviando-nos para a breve volta de Jesus, onde poderemos estar com o Senhor para toda a eternidade. Dá-nos a Tua paz, Tua graça. Abençoe a cada ouvinte, a cada pessoa que estará também assistindo essa mensagem no canal no YouTube, que possam ser ricamente abençoados e enriquecidos pelo Espírito Santo do Senhor. São bênçãos que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.